Amém, irmãos e amigos que acompanham o canal da Igreja do Gama. Hoje nós vamos continuar compartilhando acerca do livro A Igreja é de Deus, um livro que nós estamos lendo no projeto Livro em Minhas Mãos, ao qual tem aberto muito a compreensão da Bíblia, da Palavra de Deus, e também tem nos orientado acerca do serviço ao Senhor, aquilo que o Senhor tem nos colocado para poder cooperar com a sua obra aqui na terra, né? Enquanto estivermos aqui desfrutando do Senhor. Então, o tema do capítulo 4 é a dupla missão, parte 2, preparar o deserto. Então, o Senhor tem uma comissão para a sua igreja, que é preparar o deserto, e nós vamos entender um pouco mais o que seria esse deserto e como prepará-lo para poder servir e ser útil ao Senhor. Como base desse tema, nós temos aqui os versículos que estão em Apocalipse, capítulo 12. Eu vou iniciar a leitura no versículo 1 e após vou começar a compartilhar alguns pontos importantes dessa passagem. Então, Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças de chifres, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então vamos começar no versículo 1. Aqui apresenta a figura de uma mulher vestida de sol. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher aqui nessa passagem tipifica aqueles cristãos que creram no Senhor, ganharam a vida do Senhor, mas não conseguiram amadurecer ao ponto de ser arrebatado ao Senhor, no dia do Senhor. E no versículo 2, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Este grande dragão vermelho aqui representa Satanás. E aí nós nos recordamos que lá em Gênesis, Eva foi enganada pela serpente, e a serpente ali era Satanás. Então a gente viu que ao decorrer do tempo, dos anos, aquela serpente, que era só uma serpente que enganou Eva, ela foi adquirindo tanta iniquidade, tantos pecados, que foi crescendo a ponto de se tornar um dragão, ficar forte, que aparece ali em Apocalipse capítulo 12. Aí no versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E essa terça parte das estrelas aqui representa, né, os demônios ali, os anjos caídos, aquela terça parte dos anjos que caíram com Lúcifer, né? Então são os anjos caídos. Aí no versículo 5, diz assim: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Então, e esse filho varão aqui representa, como a gente viu na mensagem anterior, no capítulo 3, aqui os cristãos que conseguiram ali negar a sua vida da alma, conseguiram amadurecer a ponto de ser arrebatado para Deus. Então aqui são aqueles cristãos vencedores. Amém? Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então o deserto aqui é esse deserto que nós vamos falar hoje. A mulher, depois do arrebatamento, a mulher que tipifica aqui os filhos não maduros, né?
que os cristãos que não conseguiram crescer em vida, vai fugir para o deserto. E ali no deserto, ela vai estar se guardando durante a grande tribulação do grande dragão, né, que representa aqui Satanás. Há alguns anos atrás, o nosso irmão Dong ele teve uma visão acerca de Apocalipse 12, onde fazia uma comparação entre essas figuras e o mapa mundi. Aqui o dragão, ele colocou como se fosse ali sendo a Ásia e a Europa. Então, esse grande dragão está posicionado nessa região da Europa e da Ásia. E o deserto estaria na América do Sul. Então, hoje, nós temos essa missão de estar pregando a palavra para que, na grande tribulação, as pessoas que não cresceram em vida possam se abrigar no deserto, possam ali no deserto estar conseguindo um amparo de vida, né? Pelo que nós estamos observando, muito provavelmente o anticristo ele vai surgir ali na Europa, naquela região da Europa, onde vai ser muito grande assim a reação, muito firme a ação do anticristo. E hoje a gente vê que esses dias estão se aproximando, né? Muitas vezes as pessoas podem falar, mas no passado já tiveram pandemias, né, como foi a caso da gripe espanhola, tiveram várias guerras, tiveram momentos de fome, crise econômica, crise mundial. No entanto, o contexto atual que nós podemos observar está tudo se fechando para que aconteça logo a vinda do Senhor e o anticristo comece a atuar. Então, por isso, irmãos, nós precisamos a cada vez mais ser vigilantes e buscar mais o Senhor e tomar a nossa posição diante dos homens, diante de Deus, diante do povo de Deus, nossa função e a nossa comissão de pregar a palavra do Senhor e poder preparar esse deserto para chegar, para poder ali acolher a mulher, né? A igreja, aqueles cristãos que não cresceram em vida. Agora, é muito importante, nós temos o sentimento de que nós seremos arrebatados, que nós não ficaremos aqui. Mas assim, alguns ficarão, como está aqui em Mateus capítulo 24. Mateus 24, no capítulo 40 até o 42, nos mostra bem essa situação. Mateus capítulo 4, versículo 40 até o 42. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Olha só, então assim, 2 estarão no campo, será tomado um e deixado o outro. Ou seja, não são todos que serão arrebatados, apenas aqueles que cumpriram a sua missão de negar a vida da alma, crescer em vida e deixar o Senhor viver por meio dele. Também aqui 2 estarão no moinho, será tomada uma, né? Uma será tomada e deixada a outra. E aí que fala, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então não podemos julgar demorada a volta do Senhor. O Senhor está nos alertando pelos acontecimentos, né, do mundo e também pela pregação do Evangelho. O Senhor está nos mostrando que o Senhor está voltando. Então precisamos a cada dia vigiar, como está aqui no versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. 43. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então devemos vigiar, porque o Senhor ele está voltando e precisamos tomar posse do chamamento do Senhor, para que a gente possa pregar a palavra e preparar a terra para o Senhor, né? Essa missão de pregação do Evangelho tem uma figura muito boa em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Aqui no início, depois de criar o homem, ele deu uma ordem aqui para o homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui o Senhor deu aqui um direcionamento, sede fecundos, multiplicai-vos. Esse aqui tem um aspecto aqui humano, que o homem tinha acabado de ser criado,
E eles precisavam ali se multiplicar. No entanto, por outro lado, também tem um aspecto espiritual. O Senhor, Ele também quer que ocorra a multiplicação dos filhos de Deus, dos seus filhos. Quando cremos no Senhor, nós recebemos a vida de Deus. Agora, nós não podemos reter essa vida apenas para nós. Nós precisamos ganhar mais pessoas para o Senhor, gerar mais filhos de Deus. E à medida que a pessoa crê no Senhor, que ela ganha o Senhor, aí ela passa a ser filho de Deus. E a partir que ela crê no Senhor e passa a ser filho de Deus, temos que ter um outro cuidado, que é a questão do crescimento de vida. Buscar mais a palavra, negar a si mesmo, para que possa crescer em vida, amadurecer, para ser arrebatado com o Senhor. Então hoje nós estamos nessa fase de pregação do Evangelho, temos muitas frentes, muitas experiências, né, do Senhor. Pregamos a palavra, temos o projeto Livro na Minha Mão, onde é a palavra escrita semeada. Temos o projeto Posso Orar por Você, que tem ganhado muitas pessoas, e aqui eu queria fazer um encorajamento em relação a gente orar pelas pessoas e pregar a palavra. Nós temos ouvido muitos testemunhos de pregação do Evangelho, de oração, onde tem salvado várias pessoas. Muitas pessoas têm sido ganhas com isso. Mas aí nesse livro tem que fazer um encorajamento para a gente, da gente não se preocupar muitas vezes em fazer uma longa oração. Muitas vezes uma pequena oração, às vezes a gente está passando na rua, tem uma pessoa na correria e o Senhor nos toca ali para orar por ela, mas ela está na correria. Então, assim, por fé, pela fé, às vezes uma pequena oração vai ganhar ali a pessoa, vai salvar a pessoa. A gente tem experiência da pessoa estar passando na rua, a gente para pregar e a pessoa pregar, e a pessoa simplesmente desaba a chorar, porque tem problemas ali que o sufocam, né? Então a gente precisa ter esse coração de estar pregando pelas pessoas. Aqui em Mateus, capítulo 9, versículo 36, mostra bem essa situação, essa condição das pessoas hoje. Mateus, capítulo 9, versículo 36. Aqui, começando no 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregava o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, assim como naquela época que o Senhor pregava, que curava as pessoas, ele via a multidão e compadeceu-se delas, porque tinha muitas pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E hoje nós estamos nessa mesma condição. Se nós observarmos as pessoas pela terra, elas estão aflitas e exaustas. É um cansaço devido à correria do trabalho, problemas de saúde, problemas emocionais, a correria hoje da tecnologia, a internet cada vez mais rápida, a cobrança por estudos em relação aos jovens, a cobrança da sociedade por trabalho, o aumento do preço dos produtos. Então, tudo isso está gerando uma aflição nas pessoas e uma exaustão, porque as pessoas trabalham e muitas vezes não vem o resultado. Buscam prazeres naquilo que não é o Senhor e não conseguem ser saciados. Então a gente vê que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Então nós precisamos ter esse coração de orar ao Senhor, para o Senhor tocar no nosso espírito, para que o nosso espírito possa alcançar essas pessoas, para que nós possamos pregar a palavra e pregar o Evangelho. Aí, falando sobre a questão muitas vezes nós temos que estar no espírito, não precisa ser uma oração muito grande. Eu lembrei da passagem do centurião, que também está em Mateus capítulo 8, versículo 5 a 12, que eu acho que vale a pena a gente ler, porque nos encoraja a pregar com fé. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam:
Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Qual é o meu sentimento de ler essa passagem? Aqui nessa passagem o centurião, ele pediu para o Senhor curar o seu criado e disse que ele não era digno de receber o Senhor na casa dele, que apenas o Senhor falando, o seu criado seria curado. E no final o Senhor falou: vai, que a sua fé fez com que seu criado fosse curado. Então, quando nós temos esse encargo de pregar a palavra, de orar pelas pessoas, nós temos que procurar uma fé como essa, do centurião. É crer, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós buscamos a palavra de Deus, mais essa fé vem crescendo. Então é crer que ao orar por uma pessoa, ter aquela eficácia de ao orar pela pessoa, a pessoa ali vai estar sendo salva da situação. Vai estar tendo a sua experiência com o Senhor. Eu chamo isso de uma pregação com qualidade, né? Então a gente desfruta muito do Senhor, vai pregar e deixa o Senhor conduzir e ter a fé que nós temos o poder do Senhor, temos o poder do Espírito para poder resgatar essas pessoas do império das trevas. Amém? E também quero tocar na questão que hoje a igreja, ela é o sal da terra e a luz do mundo. Eu leio aqui Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, os discípulos do Senhor, nós que servimos o Senhor, devemos ser como o sal da terra. O sal serve para quê hoje? O sal serve para temperar, dar sabor à comida, realça o sabor do alimento. Uma comida sem sal é sem sabor e é difícil de engolir, fica sem sabor. Então, hoje tem muitas pessoas no mundo que estão vivendo e a vida não tem sabor, a vida não tem graça. Então nós, com o Espírito do Senhor, como servos do Senhor, como seus discípulos, precisamos ser aqueles que salgam a vida das pessoas, que dão sabor para a vida das pessoas. E quando nós falamos para as pessoas: posso orar por você? Quando a gente ora para uma pessoa, ali a gente está jogando esse sal do Senhor. Esse sal é equilibrado, um sal que dá vida, que dá sabor para a pessoa. As lágrimas se secam, as ansiedades diminuem, a vida passa a fazer sentido. Então nós precisamos ter esse coração de ser o sal da terra, de orar pelas pessoas, quando a gente fala um versículo, ou até mesmo quando a gente apenas ouve uma pessoa ali no Espírito, deixa a pessoa falar, e depois muitas vezes a gente ora por ela. Às vezes a pessoa não precisa nem ver que a gente está orando, mas se a gente ouve, depois ora pela situação da pessoa, o Senhor vai lá e manda o auxílio. Então precisamos ter esse coração de ser o sal da terra. E também a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então devemos ser a luz do mundo, devemos ser aqueles que iluminam ali as trevas, que iluminam a vida das pessoas. Temos que buscar o Senhor. E essa luz não pode estar escondida, essa luz deve aparecer, buscar o Senhor a ponto de estar no Espírito, para que o Senhor para que as pessoas possam ver ali que tem a luz do Senhor. E o interessante no versículo 16 fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nossas obras, nossa pregação, não é para que as pessoas nos idolatrem, né? Mas para que glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então, se fazemos algo para o Senhor, se oramos, se pregamos, se ajudamos as pessoas, e muitas vezes a pessoa pode não reconhecer que fizemos, mas se reconhece o Senhor, que fez por meio de nós, ganhou a vida do Senhor. Irmãos, é motivo para a gente se alegrar, é motivo para a gente ficar feliz, porque se as pessoas passam a ver o Senhor
agindo por meio de nós, quer dizer que está funcionando. Quer dizer que o nosso ego está diminuindo e a vida do Senhor está crescendo em nós. Então, repetindo o versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então vamos ver nossas obras, mas vamos glorificar ao nosso Pai que está no céu. Quero ler também Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz assim. Vou ler a partir do 14. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Então aqui Paulo está falando aqui para os filipenses para fazer tudo sem murmuração. Então o nosso serviço ao Senhor, para que a gente possa estar trabalhando com o Senhor para preparar o deserto, para anelar, né, ser o filho, estar ali no filho varão, ser arrebatado, nós precisamos ter esse coração de fazer tudo sem murmuração, para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. E a gente está no meio de uma geração pervertida e corrupta, e no meio dessa geração nós devemos resplandecer como luzeiros, ou seja, como a luz do mundo, como luzeiros no mundo. Então, esses dois aspectos do povo de Deus, dos filhos de Deus que precisam servir o Senhor, é a questão de ser o sal da terra, ser a luz do mundo e agir para poder iluminar as trevas, onde a gente tem que estar no espírito, estudando o Senhor, para que se chegarmos num ambiente onde tem trevas, ali possa resplandecer a luz, ali a luz possa prevalecer. Agora tem algo que muitas vezes nos atrapalha de exercer esse serviço ao Senhor, de ser útil ao Senhor, de pregar a palavra, de preparar ali a terra, preparar o deserto. É a questão das preocupações com o mundo, as preocupações com essa vida, que está aqui em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a vestes? Então aqui o Senhor fala para a gente não andar ansioso quanto ao que comer e beber, porque essa ansiedade, essa preocupação que a gente tem com o mundo, é claro que nós temos que trabalhar, porque precisamos de alimento, precisamos beber, mas nós não podemos ficar ansiosos a ponto de não conseguir servir o Senhor, a ponto de não conseguir pregar a palavra. Nós temos que nos voltar para o Senhor. Versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? A gente vê, o Senhor cuida das aves, quanto mais nós que temos a sua vida, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Então, essa questão da ansiedade, da inquietação com o dia de amanhã, com a vida de amanhã. Irmãos, eu creio que todos nós temos problemas, dificuldades, preocupações, mas o Senhor permite para que a gente possa ser trabalhado. Então temos que, tem um problema, uma preocupação, uma ansiedade, buscar o Senhor. Buscar o Senhor para que o Senhor possa suprir. Aí no versículo 32. Porque os gentios que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então aqui o Senhor nos encoraja a buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e não se inquietar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã traz o seu próprio mal. Então, irmãos, devemos buscar o Senhor e lançar toda a nossa ansiedade, nossas preocupações na mão do Senhor, para que a gente possa estar livre dessa carga, para poder ganhar mais do Senhor, ganhar mais da palavra do Senhor e poder pregar a palavra do Senhor. Dessa forma, assim, ali produzir, como igreja, no aspecto coletivo, que é muito importante o aspecto coletivo para poder gerar ali o filho varão, gerar os vencedores. E quando, depois do arrebatamento, quando estiver ali a grande tribulação, que tem esse deserto onde ainda tem a palavra de Deus, para poder abrigar aquelas pessoas que estejam ali necessitadas. Então é importante que a gente tenha esse coração de buscar o Senhor, de não andar inquieto, para que a gente possa ganhar mais do Senhor. E aqui no versículo 34 diz assim: pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então nós não sabemos o que vai ser o dia de amanhã, não sabemos o dia que isso vai voltar, não sabemos se estaremos vivos amanhã. O importante é que nós possamos buscar o Senhor diariamente, ser útil para o Senhor na pregação do Evangelho, levando a palavra, para que a gente possa ali cooperar com a obra do Senhor, preparando o deserto e também gerando o filho varão. Amém? Jesus é o Senhor.